Bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu desejo, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Hoje, depois de termos feito toda a introdução à trigonometria, vamos começar a falar das funções circulares, também conhecidas como funções trigonométricas. Feita toda a introdução sobre a trigonometria, vamos agora falar das funções trigonométricas, começando pela função seno. A gente chama de função seno a função f de r em r, que a cada número real x associa o seno desse número. F de x igual a seno de x. Essa função tem domínio r e imagem no intervalo fechado que vai de -1 até 1, visto que na circunferência trigonométrica o raio é unitário e pela definição de seno, o seno está entre -1 e 1, podendo inclusive assumir esses valores. Ele assume o valor 1 quando o arco é π sobre 2 e assume o valor -1 quando o arco é 3π sobre 2. Aqui o domínio da função seno, os reais, e aqui a imagem da função seno, o intervalo fechado que vai de -1 até 1. Nós veremos isso com mais clareza no próximo slide. Sinal da função seno. Antes de falarmos propriamente sobre o sinal da função seno, a gente percebe aqui no ciclo trigonométrico que o seno assume o seu valor máximo quando o arco é π sobre 2, ou seja, y assume o valor 1. E assume o valor mínimo quando o arco é 3π sobre 2, ou seja, y assume o valor -1. Essa é a imagem da função seno, o intervalo que vai de 1 até -1. Os valores máximo e mínimo que a função pode assumir, que o valor de y pode assumir. Vale lembrar que quando o arco for o arco nulo ou de uma volta completa, o seno será igual a zero, porque nós teremos a projeção desse ponto na origem dos eixos, o mesmo se dando quando o arco é o arco π. A função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrantes, porque assim a ordenada será positiva. Já no terceiro e no quarto quadrantes, a função seno é negativa, porque aí eu terei ordenada negativa. Traduzindo o que está dito aqui é o seguinte: como aqui eu tenho o eixo dos cossenos, todos os valores de senos acima do eixo dos cossenos serão valores positivos. Todos os valores de senos abaixo do eixo dos cossenos serão negativos. Nós já vimos isso quando estudamos o seno lá na nossa primeira aula introdutória sobre trigonometria. Gráfico da função seno. Para a gente construir o gráfico da função seno, a gente primeiro deve localizar na circunferência trigonométrica os pontos extremos dos quadrantes, cujas coordenadas são conhecidas. Quais sejam? Primeiro, o arco nulo, cujo valor do seno é igual a zero. Depois, o arco π sobre 2, cujo valor de seno é igual a 1. Depois o arco π, cujo valor do seno é igual a zero. Depois o arco 3π sobre 2, cujo valor do seno é -1. E por fim o arco 2π, cujo valor de seno é igual a zero. Estabelecendo assim as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Observe que o ponto A tem abscissa 1, essa distância aqui é 1, porque o raio do ciclo trigonométrico é sempre 1. Então, aqui nós temos a abscissa do ponto A, 1, e ordenada 0. Aqui nós temos o ponto com abscissa 0 e ordenada 1. Aqui nós temos o ponto com abscissa -1. Essa distância aqui é 1, né? Então, para a esquerda da origem, nós temos -1. E aqui a ordenada 0. E, por fim,
nós temos abscissa 0 aqui nesse ponto, no ponto D, e ordenada -1 para baixo aqui da origem dos eixos. Observe que as ordenadas 0, 1, 0, -1 e 0, mais uma vez, são exatamente os valores da função seno nos extremos dos quadrantes, o seno de 0, o seno de π sobre 2, o seno de π, o seno de 3π sobre 2 e o seno de 2π. De posse de todas essas informações, a gente pode agora construir o gráfico da função seno, gráfico este que veremos em detalhes nos próximos slides. Obtidos os valores dos senos dos extremos dos quadrantes, a gente pode marcar esses valores aqui no plano cartesiano. Essa curva que caracteriza a função seno é chamada de senoide. Vou colocar aqui, ó, senoide. Aqui nós temos o gráfico da função f de x igual ao seno de x. Isso significa que o seno do arco nulo é igual a 0, ou seja, quando x é 0, o y é 0. É esse ponto que está marcado aqui. O seno do arco π sobre 2 é igual a 1, ou seja, quando x é π sobre 2, y é 1. É o que nós temos aqui. Quando x é π sobre 2, y é 1. O seno de π é igual a 0, ou seja, quando x é π, y é 0. Está aqui. Quando x é π, y é 0. O seno de 3π sobre 2 é igual a -1. Nós temos aqui o x igual a 3π sobre 2, com y menos 1. Por fim, o seno de 2π é igual a 0. É esse ponto que temos aqui, 2π e 0. Observe que a senoide ela não tem fim, ela prossegue a partir de 2π. Mas nós já vimos que de 0 a 2π é uma volta completa. Então aqui nós estamos representando a função seno em uma volta no ciclo trigonométrico. Bom, podemos melhorar o aspecto da curva senoide encontrando o seno dos ângulos notáveis. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus que correspondem aos arcos π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. O seno do arco π sobre 6 é meio, porque o seno de 30 é meio. O seno do arco π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, quando x é π sobre 6, y é meio. X é π sobre 6, y é meio. Esse ponto aqui. Quando x é π sobre 4, y é raiz de 2 sobre 2. Quando x é π sobre 4, y é raiz de 2 sobre 2. Esse ponto aqui. Quando x é π sobre 3, y é raiz de 3 sobre 2. Então, quando x é π sobre 3, nós temos y igual a raiz de 3 sobre 2, esse ponto aqui. Observe que aqui nós temos o pedaço da senoide que vai de 0 até π sobre 2, ou seja, o primeiro quadrante. Esse processo pode ser repetido no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes, bastando para isso eu achar os correspondentes desses ângulos notáveis nesses demais quadrantes, estabelecendo assim uma forma mais definida para a senoide. Bom, a partir desses valores a gente pode determinar outros por simetria, encontrando os correspondentes desses ângulos notáveis nos outros quadrantes, definindo assim melhor o desenho da senoide. Aqui nós temos de 0 até π sobre 2 o primeiro quadrante, de π sobre 2 até π o segundo quadrante, de π a 3π sobre 2 o terceiro quadrante e de 3π sobre 2 a 2π o quarto quadrante. Temos aqui o arco π sobre 6, que tem correspondente no segundo quadrante 5π sobre 6. No terceiro quadrante, seu correspondente é 7π sobre 6 e no quarto quadrante 11π sobre 6. Temos aqui o arco π sobre 4, que tem correspondente no segundo quadrante 3π sobre 4, no terceiro quadrante 5π sobre 4 e no quarto quadrante 7π sobre 4. E temos aqui o arco π sobre 3, cujos correspondentes no segundo, no terceiro e no quarto quadrante são, respectivamente, 2π sobre 3, 4π sobre 3
e 5π sobre 3. Observe que de 0 até 2π nós temos uma volta completa, a primeira volta. É claro que essa senoide é infinita, ela dá outras voltas no ciclo trigonométrico e nós veremos isso mais adiante. Exatamente por conta da senoide ser infinita, podendo inclusive assumir valores aqui, ó, para trás, né? Nós temos o domínio da função seno sendo os números reais. Ou seja, qualquer valor de x pertence ao domínio dessa função. A imagem, no entanto, está limitada ao intervalo fechado de -1 até 1. Observe aqui, ó, que a senoide chega no máximo ao valor 1 para y e no mínimo ao valor -1 para y, definindo assim sua imagem. Para finalizar, observe que os arcos do primeiro e do segundo quadrantes têm valores de senos positivos. Eles estão aqui, ó, meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. E por isso a senoide fica acima do eixo x. Já os arcos do terceiro e do quarto quadrantes têm valores de senos negativos. Eles estão aqui, ó, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. E por isso a senoide fica abaixo do eixo x. Período da função seno. Como eu disse, a função seno admite como domínio qualquer valor para x e, portanto, o seu domínio é o conjunto dos números reais. Isso significa que a função seno pode dar infinitas voltas no ciclo trigonométrico. O comportamento da função seno no intervalo que vai de 0 a 2π, ou seja, na primeira volta, se repete para o intervalo de 2π até 4π, a segunda volta, e assim sucessivamente. Isso ocorre devido aos arcos côngruos, ou seja, os arcos que são correspondentes. Então aqui nós temos de 0 a π sobre 2 o primeiro quadrante, de π sobre 2 até π o segundo quadrante, de π até 3π sobre 2 o terceiro, e de 3π sobre 2 até 2π o quarto quadrante. De 2π até 5π sobre 2, mais uma vez o primeiro quadrante. De 5π sobre 2 a 3π, de novo o segundo quadrante. De 3π a 7π sobre 2, o terceiro. E de 7π sobre 2 a 4π, mais uma vez, o quarto quadrante. Desse modo, a gente chega à conclusão que o seno de x é igual ao seno de x mais 2π. Ou seja, aqui nós temos o arco x na primeira volta, aqui nós temos o seu correspondente na segunda volta, aqui nós temos o seu correspondente na terceira volta, e aqui nós temos o seu correspondente em qualquer volta que a gente queira, bastando assim substituir o valor de k por um número inteiro. Portanto, a função seno é periódica e ela se repete a cada volta, ou seja, a cada 2π a gente tem um arco que é correspondente àquele arco inicial lá da primeira volta. Função cosseno. Chamamos de função cosseno a função f de r em r, que a cada número real x associa o cosseno desse número, ou seja, f de x igual ao cosseno de x. A função cosseno também tem domínio real e imagem no intervalo fechado de -1 até 1. Isso por conta da circunferência trigonométrica, que nós já vimos que tem raio unitário, ou seja, o raio dessa circunferência trigonométrica mede 1. E pela definição de cosseno, o cosseno estará sempre entre -1 e 1, podendo inclusive ser -1 quando nós tivermos o arco π e 1 quando nós tivermos o arco 0 ou 2π. Então, o domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais e, portanto, x pode assumir qualquer valor real. Entretanto, a imagem da função cosseno está limitada ao intervalo fechado de -1 a 1, ou seja, os valores de y estão obrigatoriamente dentro desse intervalo. Sinal da função cosseno. A função cosseno é positiva no primeiro e no quarto quadrantes, a abscissa positiva, e é negativa no segundo e no terceiro quadrantes, quando a abscissa é negativa. Bom, aqui nós temos o eixo dos senos e aqui o eixo dos cossenos. Os arcos que estão à direita do eixo dos senos têm cossenos positivos.
Já os arcos que estão à esquerda do eixo dos senos têm cossenos negativos. E, portanto, os cossenos são positivos no primeiro e no quarto quadrantes e negativos no segundo e no terceiro. Gráfico da função cosseno. Assim como fizemos com a função seno, vamos localizar inicialmente, na circunferência trigonométrica, os pontos extremos dos quadrantes, cujas coordenadas a gente conhece. Vamos fazer o cosseno de zero do arco nulo, o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π, o cosseno de 3π sobre 2 e o cosseno de 2π. O cosseno de zero, o cosseno do arco nulo, é igual a 1. Isso porque essa medida aqui, ó, o raio da circunferência trigonométrica, vale 1. O cosseno de π sobre 2 vale 0. Lembrando que esse aqui é o eixo dos cossenos. Então, aqui o arco π sobre 2 tem sua projeção na origem dos eixos. E, portanto, o cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1. Aqui está o cosseno de π. Essa distância aqui vale 1. Como essa distância está à esquerda da origem, nós temos aqui menos 1. Nós temos aqui o cosseno de 3π sobre 2 igual a 0. Está aqui, ó, 3π sobre 2, projetando esse ponto sobre o eixo dos cossenos, vai dar aqui na origem. E, por fim, nós temos o cosseno de 2π igual a 1, novamente, né? Está aqui, ó, 2π, ele coincide com o cosseno do arco nulo, mais uma vez, 1. Com isso, nós temos as coordenadas dos pontos A, B, C e D, e podemos, de posse dessas informações, construir o gráfico que está no próximo slide. Vamos usar exatamente essas informações que estão aqui. A curva que representa a função cosseno é chamada cossenoide. E nós podemos melhorar a definição da cossenoide usando os arcos notáveis, tal qual fizemos quando estávamos falando do seno. Os arcos notáveis são os arcos π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, que correspondem, respectivamente, aos ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus. Esses arcos têm, respectivamente, os cossenos raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Então, quando x é π sobre 6, nós temos o cosseno, ou seja, o valor de y, igual a raiz de 3 sobre 2. É esse ponto aqui. Quando nós temos o valor de x igual a π sobre 4, nós temos o cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, ou seja, o valor de y igual a raiz de 2 sobre 2. Quando x é π sobre 4, tá aqui, nós temos um cosseno raiz de 2 sobre 2. Quando x é o arco π sobre 3, nós temos o cosseno igual a meio, ou seja, o valor de y será igual a meio. Então, quando x é π sobre 3, nós temos aqui o cosseno igual a meio, o valor de y igual a meio, esse ponto aqui. Dessa forma, a gente define melhor esse pedaço da cossenoide. Isso pode ser repetido nos outros quadrantes. Observe que aqui nós temos o primeiro quadrante, que vai de 0 a π sobre 2. Nós podemos usar o mesmo procedimento encontrando os correspondentes desses arcos no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes, definindo melhor assim o gráfico da função cosseno. Bom, determinados os cossenos nos extremos dos quadrantes e mais os cossenos dos arcos notáveis do primeiro quadrante, como fizemos nos slides anteriores, por simetria, podemos estender tudo o que vimos para construir o gráfico de uma volta completa da função cosseno. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o primeiro quadrante, que vai de 0 a π sobre 2, o segundo quadrante, de π sobre 2 até π, o terceiro quadrante, de π até 3π sobre 2 e o quarto quadrante de 3π sobre 2 até 2π. Estão aqui os quadrantes definidos. Observe que de 0 até 2π nós temos uma volta, a primeira volta, a volta completa, certo? Pois bem, aqui os arcos notáveis do primeiro quadrante, tal qual encontramos no slide anterior. O arco π sobre 6 tem correspondentes nos outros quadrantes, quais sejam 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. O arco π sobre 4 também, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. E por fim, o arco π sobre 3 tem correspondente no segundo quadrante 2π sobre 3, no terceiro 4π sobre 3 e no quarto quadrante 5π sobre 3. Observe que os arcos do primeiro e do quarto quadrantes
tem cossenos positivos. A cossenoide, nessas regiões, está acima do eixo x, acima do eixo dos cossenos. E por isso, os valores dos cossenos desses arcos notáveis são raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Já os arcos do segundo e do terceiro quadrantes têm cossenos negativos. Por isso, a cossenoide está aqui abaixo do eixo x, do eixo dos cossenos. E, portanto, os valores de cossenos desses arcos são negativos. Menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos meio. Lembremos que a cossenoide, o gráfico da função cosseno, ele prossegue tanto para a direita do eixo y quanto para a esquerda. E é exatamente por isso que o domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais. Em outras palavras, qualquer valor de x atende ao domínio dessa função. Entretanto, a imagem está contida no intervalo fechado, que vai de menos 1 até 1. Observe aqui que o valor máximo assumido pelo cosseno é 1 e o mínimo, menos 1. A cossenoide não passa de 1 e nem tampouco de menos 1. Em outras palavras, os valores de y estão contidos dentro desse intervalo fechado. Período da função cosseno. O comportamento da função cosseno, na primeira volta, que vai de 0 a 2π, se repete para o intervalo de 2π até 4π, que é o intervalo da segunda volta, devido aos arcos côngruos, ou seja, os arcos correspondentes aos arcos do primeiro quadrante nos demais quadrantes. Aqui nós temos duas voltas, de 0 até 2π, uma volta, de 2π até 4π, outra volta, as duas voltas aqui, o intervalo das duas voltas, e a gente observa que os valores da função cosseno se repetem após o complemento da primeira volta. E isso vai acontecer com todas as voltas. Aqui nós temos na primeira volta os 4 quadrantes, aqui na segunda volta também os 4 quadrantes, e repetiremos os 4 quadrantes em todas as demais voltas. Desse modo, o cosseno do arco x será igual ao cosseno do arco x somado a uma volta, que será igual ao cosseno do arco x somado a duas voltas. Esses arcos da primeira volta, da segunda volta, da terceira volta e assim por diante são correspondentes, possuem o mesmo valor de cosseno. De maneira geral, a gente pode escrever que o cosseno desse arco x será igual ao cosseno de x mais 2kπ, com k pertencendo aos inteiros. Isso significa que, caso eu coloque um valor para k inteiro aqui, eu obtenho, fazendo 2kπ, o número de voltas dadas sobre o ciclo trigonométrico. E somando isso ao arco x, nós obteremos sempre um novo correspondente. Essa informação é muito importante para a resolução de equações e inequações trigonométricas que veremos na próxima aula. Exatamente pelo fato de adquirirmos correspondentes desse arco original, sempre que a gente dá uma volta completa no ciclo trigonométrico, a gente diz que a função cosseno é periódica e se repete a cada volta, ou seja, a cada 2π. Função tangente. A gente chama de função tangente a função f definida e igual a x que pertence aos reais, com x diferente de π sobre 2 mais kπ, sendo k um número inteiro em R, que a cada número real x que pertence a E associa a tangente desse número, ou seja, f de x igual a tangente de x. O domínio da função tangente está definido para todo x real, exceto para o arco π sobre 2 e todos os seus correspondentes, ou seja, x deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Observe que, se k for igual a zero, nós temos π sobre 2 mais zero, e isso é igual a π sobre 2. Se k for igual a 1, nós temos π sobre 2 mais π, ou seja, 3π sobre 2. Se k for igual a 2, nós temos
π sobre 2 mais 2π, ou seja, 5π sobre 2. Se k for igual a 3, nós temos π sobre 2 mais 3π, ou seja, 7π sobre 2. E, portanto, para esses valores de domínios iguais a esses arcos, a função tangente não está definida. Já a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais, que nós vamos visualizar melhor quando estudarmos graficamente essa função. Sinal da função tangente. Arcos que estão no primeiro e no terceiro quadrantes têm tangente positiva. Nós já vimos isso. Os arcos que estão no primeiro, que é esse arco aqui que eu estou colocando aqui sobre o ciclo trigonométrico. E esse arco que eu estou fazendo aqui em azul possuem tangentes positivas. Observe que as imagens P3 e P1 têm como tangente o ponto T acima do eixo X. Já no segundo e no quarto quadrantes, a tangente é negativa. Observe que as imagens P2 e P4 têm como tangente o ponto T', e, portanto, um valor de tangente negativo, uma vez que T' está abaixo do eixo X. Então, a função tangente de x é negativa no segundo e no quarto quadrantes e é positiva no primeiro e no terceiro. Gráfico da função tangente. Para os valores de x que estão entre 0 e 2π, ou seja, que pertencem à primeira volta, nós temos aqui de 0 a π sobre 2, o primeiro quadrante, de π sobre 2 até π, o segundo quadrante, de π até 3π sobre 2, o terceiro quadrante, e de 3π sobre 2 até 2π, o quarto quadrante. Observe que os arcos π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3 têm seus respectivos correspondentes no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes. Observe também que os arcos que estão no primeiro quadrante e no terceiro quadrante têm valores de tangente positivos, ou seja, a função tangente nesses intervalos ela é positiva. Nós temos aqui os valores das tangentes, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3 positivos, e podemos ver isso também graficamente. O gráfico da função tangente nesses intervalos está acima do eixo X. Já no segundo quadrante e no quarto quadrante, a situação se inverte. O que a gente percebe é que o gráfico está abaixo do eixo X nesses intervalos e, portanto, esses arcos possuem valores de tangentes negativos, ou seja, a função tangente é negativa nesses intervalos. Podemos também verificar isso com os valores das tangentes desses arcos. Menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3. Essas duas retas em roxo nós chamamos de assíntotas. São assíntotas verticais. Elas significam que a função tangente não está definida para esses valores de domínios, π sobre 2, 3π sobre 2 e qualquer outro arco que seja correspondente a π sobre 2. Observe também que o gráfico, por causa disso, jamais interceptará essas assíntotas. Ele se aproximará delas, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, sem, contudo, tocá-las. É o que está definido aqui. O domínio da função tangente é qualquer real, exceto o arco π sobre 2 e os seus correspondentes. Já a imagem da função tangente é qualquer real. A gente vê isso graficamente, né? O que a gente percebe é que nós temos valores infinitamente positivos para y e também temos valores infinitamente negativos para y. O que nos mostra que a imagem da função tangente é de fato o conjunto dos números reais. Período da função tangente. O comportamento da função tangente no primeiro e no segundo quadrantes é o mesmo no terceiro e no quarto quadrantes, ou seja, a tangente de x é igual à tangente de x mais π, que é igual à tangente de x mais 2π, que é igual à tangente de x mais kπ. Ao contrário do que ocorre na função seno e na função cosseno,
onde eu tenho a cada volta um novo correspondente aos valores de seno e cosseno, aqui a tangente é repetida a cada meia volta. Se eu colocar aqui o k igual a 1, eu estou falando de meia volta. Se eu colocar k igual a 2, eu estou falando de uma volta completa. K igual a 3, uma volta e meia. K igual a 4, 2 voltas. E assim sucessivamente. Por isso, a função tangente é periódica, se repetindo a cada meia volta, e não a cada uma volta, como a função seno e a função cosseno, ou seja, a cada π. Observe que nós temos o gráfico da tangente no primeiro e no segundo quadrante. A partir do terceiro quadrante, esse padrão se repete e vai se repetir a cada meia volta. Função cotangente. Chamamos de função cotangente a função f definida e igual a x que pertence a R, tal que x é diferente de kπ, com k pertencente aos inteiros em R, que a cada número real x diferente de kπ associa a cotangente desse número, ou seja, f de x igual a cotangente de x. Dessa forma, o domínio da função cotangente é qualquer real, exceto 0, o arco nulo, e mais todos os seus correspondentes. A imagem da função cotangente é qualquer real. Nós vamos ver com isso que a cotangente não está definida para os arcos 0, π, 2π, 3π, 4π e assim sucessivamente. Observe que se eu colocar 0 no lugar de k, eu obtenho o arco nulo. Se eu colocar 1, π. Se eu colocar 2, 2π. Se eu colocar 3, 3π. Se eu colocar 4, 4π. E assim sucessivamente. Ou seja, a cada meia volta eu vou ter um arco cuja cotangente não está definida. Sinal da função cotangente. A função cotangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes e é negativa no segundo e no quarto. Vamos ver aqui graficamente o porquê. Bom, aqui ó, esse arco cuja imagem é o ponto P1, a gente nota que sua cotangente é o ponto C. O mesmo vai acontecer com esse arco aqui, ó, que eu estou marcando aqui em roxo, cuja imagem dele é o ponto P3. Observamos também que a cotangente desse arco também é o ponto C. Notem que o ponto C está à direita do eixo Y e, portanto, a cotangente no terceiro quadrante e no primeiro quadrante é positiva. Isso me dá o sinal da função cotangente nesses quadrantes. Agora, observem que os arcos cujas imagens são P4 e P2 possuem cotangente no ponto C', e o ponto C' está à esquerda do eixo Y. E, portanto, nessas regiões, a cotangente é negativa, ou seja, no segundo e no quarto quadrante, os arcos têm cotangentes negativas, fazendo com que a função cotangente nesses quadrantes seja negativa. Gráfico da função cotangente. Para os valores de x, tais que x está entre 0 e 2π, ou seja, x está na primeira volta, nós temos aqui de 0 a π sobre 2, o primeiro quadrante, de π sobre 2 a π, o segundo quadrante, de π até 3π sobre 2, o terceiro quadrante, e de 3π sobre 2 a 2π, o quarto quadrante. Os arcos notáveis π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3 estão aqui. Eu só não vou mais utilizá-los porque nós já fizemos o estudo detalhado deles nas outras funções, mas eles prosseguem aqui. Observo que no primeiro e no terceiro quadrantes, a função cotangente é positiva. A gente nota que o gráfico nesses intervalos está acima do eixo x, comprovando que a função cotangente nesses quadrantes assume valores positivos. Já no segundo e no quarto quadrantes é o contrário. A gente tem o gráfico abaixo do eixo x e, portanto, a função cotangente nesses intervalos, nesses quadrantes, assume valores negativos. Observe que temos aqui exatamente o oposto do que tínhamos para a função tangente. Afinal de contas, a função cotangente é a inversa da função tangente. Temos aqui também as assíntotas verticais. Nós temos
y e as duas retas em roxo como assíntotas verticais. Isso significa que para os arcos 0, π, 2π, 3π, 4π e assim por diante, a função cotangente não está definida. É o que está escrito aqui no domínio. Ó. O domínio da função cotangente é qualquer real, exceto o arco nulo e todos os seus correspondentes. Se nós usarmos 0 no lugar de k, nós teremos o arco nulo. Se usarmos 1, teremos π. Se usarmos 2, 2π, e assim sucessivamente. Observe que o gráfico da função cotangente jamais interceptará as assíntotas. No entanto, o que a gente nota graficamente é que nós temos valores de y variando do mais infinito ao menos infinito. E por isso, nós podemos dizer que a imagem da função cotangente é igual aos reais. Período da função cotangente. O comportamento da função cotangente no primeiro e no segundo quadrantes é o mesmo no terceiro e no quarto quadrantes. Ou seja, a função cotangente, assim como a função tangente, tem período π. Ou seja, a cada meia volta, o comportamento da função se repete. A cotangente do arco x é igual a cotangente de x mais meia volta, que é igual a cotangente de x mais uma volta inteira, que é igual a cotangente de x mais κπ. Observe que κπ significa meia volta. Então, graficamente, a gente percebe isso. Ó. A gente está vendo aqui no primeiro e no segundo quadrante o comportamento da função cotangente, e a gente vê que no terceiro e no quarto esse comportamento se repete e vai se repetir a cada meia volta, comprovando que a função cotangente, além de periódica, possui um período que vale π, ou seja, meia volta. Função secante. Chamamos de função secante a função f de x igual a secante de x. Vimos que a secante de x é 1 dividido pelo cosseno de x, com x diferente de π sobre 2 ou qualquer um dos seus correspondentes. Bom, por que é que nós temos essa restrição aqui? Porque aqui nós temos uma divisão de 1 pelo cosseno de x. Se o cosseno de x for igual ao cosseno de π sobre 2, ou qualquer um dos correspondentes, por exemplo, 3π sobre 2, nós temos que esses valores são iguais a zero. E eu não posso ter a divisão de 1 por zero. Portanto, eu tenho essa restrição. Inclusive, é por isso que o domínio da função secante é qualquer real, exceto o arco π sobre 2 e seus correspondentes. Exatamente por conta dessa impossibilidade. Já a imagem da função secante é qualquer valor de y que seja menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. Nós vamos ver isso aqui com mais calma quando estivermos estudando o gráfico dessa função secante. Visualizaremos isso com mais facilidade. Sinal da função secante. O sinal da função secante é o mesmo da função cosseno, porque a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. E, portanto, no primeiro e no quarto quadrantes, a função secante é positiva, tal qual é a função cosseno. Já no segundo e no terceiro quadrantes, a função secante é negativa. Gráfico da função secante. A função secante e a função cosseno se comportam graficamente de forma inversa. Óbvio, né? A secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. São funções inversas. E a gente nota mesmo graficamente que isso ocorre. Nós temos aqui tracejado em azul a função cosseno de x, em amarelo a função secante de x. Entretanto, há uma diferença importante entre essas duas funções. Observe que nos arcos π sobre 2 e 3π sobre 2, assim como em todos os correspondentes a π sobre 2, a função cosseno está definida. Já a função secante não está definida para esses arcos. Por isso, essas retas roxas, paralelas ao eixo y, são chamadas de assíntotas. São as assíntotas verticais.
Isso significa exatamente o que eu disse, que para esses arcos a função secante não está definida. E por que ela não está definida para esses arcos? Porque se o valor de x for um desses arcos, eu terei o cosseno de x igual a zero. E eu não posso ter 1 dividido por zero. Isso significa que o gráfico da função secante vai se aproximar dessas assíntotas, sem, contudo, tocá-las. Observe ainda que no primeiro e no quarto quadrantes, a função cosseno é positiva. Seu gráfico está acima do eixo x. E, portanto, a função secante também é positiva. Já no segundo e terceiro quadrantes, a função cosseno está abaixo do eixo x, portanto, ela tem valores negativos, assim como a função secante. Para finalizar, nós dissemos no nosso primeiro slide sobre a função secante que a imagem é o intervalo y menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. E isso está retratado aqui graficamente, ó. Nós percebemos aqui graficamente que a função secante não possui imagem no intervalo que vai de 1 até menos 1. Ou seja, o gráfico da função secante tem ou valor mínimo da função igual a 1 ou valor máximo igual a menos 1. Em outras palavras, a imagem é o intervalo maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1. Período da função secante. O comportamento da função secante para x entre 0 e 2π, primeira volta, se repete para o intervalo quando x está entre 2π e 4π, que é a segunda volta, e se repete para as demais voltas. Assim, a secante de x é igual a secante de x mais uma volta, que é igual a secante de x mais duas voltas, que é igual a secante de x mais quantas voltas desejarmos, bastando assim substituir o valor de k por um número inteiro. Portanto, a função secante é periódica, se repetindo a cada volta, ou seja, seu período é igual a 2π. Observe que, de fato, é o que ocorre. Nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes, e a partir daqui nós voltamos a ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes, ou seja, a partir de uma volta completa, a função secante começa a se repetir. Função cossecante. Chamamos de função cossecante a função f de x igual a cossecante de x igual a 1 sobre o seno de x. Já vimos que a função cossecante é o inverso da função seno. Para x, diferente do arco nulo e todos os seus correspondentes, com k inteiro. Bom, se k for 0, nós teremos aqui o arco nulo. Se k for 1, nós teremos aqui o arco π. Se k for 2, nós teremos aqui o arco 2π. Se k for 3, nós teremos aqui o arco 3π e assim sucessivamente. Todos esses arcos são correspondentes ao arco nulo. E, portanto, a função cossecante não está definida para esses valores de domínio. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. O domínio da função cossecante é qualquer x real, exceto o arco nulo e seus correspondentes. Já a imagem da função cossecante é o intervalo y menor ou igual a menos 1 ou y maior ou igual a 1. Quando estivermos tratando do gráfico da função cossecante, abordaremos melhor o porquê da imagem dessa função ser exatamente esses intervalos. Sinal da função cossecante. O sinal da função cossecante é o mesmo da função seno, pois a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. Já falamos disso. A função cossecante é o inverso da função seno e, portanto, seus sinais são os mesmos. Em outras palavras, o sinal da função cossecante é positivo no primeiro e no segundo quadrantes e é negativo no terceiro e no quarto quadrantes, seguindo o mesmo padrão da função seno já estudado. Gráfico da função cossecante. A função cossecante e a função seno se comportam graficamente de forma inversa. Obviamente, né? Nós já falamos que a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. São funções inversas e, portanto, graficamente elas se comportam também de maneira
inversa. Observe que quando estudamos a secante, nós dissemos que a função secante se comporta de maneira inversa à função cosseno. Aqui, a função cossecante está relacionada com a função seno. Além disso, sabemos que a função cossecante só é definida para valores de x diferentes do arco nulo e seus correspondentes. Eu já falei isso no slide anterior. Se k for 0, nós teremos o arco nulo. Se k for 1, nós teremos o arco π. Se k for 2, nós teremos o arco 2π. Se k for 3, o arco 3π e assim sucessivamente. Ou seja, a função cossecante não está definida para esses valores de x, para esses valores do domínio. E eles estão aqui, ó. Aqui eu tenho o 0, aqui eu tenho o π, aqui eu tenho 2π e assim sucessivamente. Observe que exatamente por isso, essas retas em roxo são chamadas assíntotas verticais. Assim como o eixo y também é uma assíntota vertical. Uma assíntota vertical. Observe que o gráfico da função cossecante se aproxima dessas retas, mas jamais vai tocá-las. Exatamente porque, para os valores desses arcos, a função cossecante não está definida. Outra coisa importante que eu não abordei quando falei da função secante, mas vou abordar agora. Eu vou aqui pintar em verde a imagem da função seno. Observe que a função seno, que está tracejada em azul, ora tem valor mínimo menos 1, ora tem valor máximo 1. Ou seja, os valores de y variam entre menos 1 e 1. Como a função cossecante é o inverso da função seno, observe que o intervalo que serve de imagem para a função cossecante, aqui em azul, é exatamente o pedaço do eixo y que não serve de imagem para a função seno. Isso ocorre porque elas são inversas. Exatamente por isso, a gente disse lá no slide anterior, volto a repetir, isso também vale para a função secante, em relação à função cosseno, a imagem da função cossecante e também da função secante é y que pertence a r, tal que y é menor ou igual a menos 1, esse pedaço aqui, ou y é maior ou igual a 1, esse pedaço que está aqui. Também observamos aqui os quadrantes, né? O primeiro quadrante, de 0 até π sobre 2, o segundo, de π sobre 2 até π, o terceiro, de π até 3π sobre 2, e o quarto, de 3π sobre 2 a 2π. Vemos que o sinal da função seno é positivo no primeiro e no segundo quadrantes, da mesma forma como o sinal da função cossecante nesses quadrantes, e vemos que o sinal da função seno é negativo no terceiro e no quarto quadrantes, tal qual acontece com a função cossecante nesses quadrantes. Período da função cossecante. O comportamento da função cossecante para x entre 0 e 2π, primeira volta, se repete para o intervalo x entre 2π e 4π, intervalo esse que representa a segunda volta, e se repete também para as demais voltas. Portanto, a cossecante de x é igual a cossecante de x mais uma volta, que é igual a cossecante de x mais duas voltas, e assim sucessivamente, onde k é um número inteiro. Observe que, a depender do valor de k que eu utilizo, eu posiciono o arco x em qualquer volta subsequente. Portanto, a gente chega à conclusão que a função cossecante é periódica, se repetindo a cada volta, ou seja, a cada 2π. Da mesma forma como ocorre com a função seno. A gente vê aqui, ó, a função seno no primeiro e no segundo quadrante, no terceiro e no quarto, e a partir daqui ela começa a se repetir, ficando claro para nós que a cada volta ela se comporta dessa forma. O mesmo vai acontecer com a função cossecante. Aqui nós temos o primeiro e o segundo quadrantes, aqui o terceiro e o quarto. Nós teremos na próxima volta, mais uma vez, o primeiro e o segundo quadrante, o terceiro e o quarto, e assim sucessivamente.
Identidades. Definição. Consideremos duas funções f e g de domínios D1 e D2, respectivamente. A gente diz que f é idêntica a g se e somente se f de x for igual a g de x para todo x, em que ambas as funções estão definidas. É o que está matematicamente escrito aqui. Podemos afirmar, por exemplo, que f de R em R, tal que f de x igual a x mais 1 ao quadrado, menos x menos 1 ao quadrado, e g de R em R, tal que g de x é igual a 4x, são idênticas. Porque f de x, que é igual a x2 mais 2x mais 1 menos x2 mais 2x menos 1, é igual a 4x, que é a função g de x, para qualquer x real. Demonstração de identidade. Para que a gente demonstre a identidade entre duas funções trigonométricas, a gente pode utilizar o conhecimento sobre relações fundamentais, sobre as fórmulas de redução e sobre as fórmulas de transformação. São mecanismos que nós utilizaremos para provar identidades entre funções trigonométricas. Vamos agora enumerar os passos que a gente deve seguir nesse tipo de demonstração. Podemos fazer essa demonstração de três maneiras. Primeiro, podemos partir de um dos membros, geralmente o mais complicado da identidade, e o transformar no outro membro. Pegamos uma função e transformamos na outra, provando assim a identidade. Segundo, podemos transformar o primeiro membro, que é a função f, que eu chamei de f, e separadamente o segundo membro, a função g, eu chamei aqui a função de g, chegando a uma única função h. A validade desse método está justificada abaixo. Se as funções f e g são idênticas e as funções g e h também são idênticas, f e h são idênticas por óbvio. Dessa forma, provamos também a identidade. E, por fim, podemos construir uma função h que é igual à diferença entre as funções f e g, e aí podemos provar que h equivale a zero. A validade desse método está justificada abaixo, qual seja, se nós temos duas funções idênticas, lembrar que eu chamei essa subtração de h, nós teremos como resultado o valor zero, porque subtrair coisas idênticas tem como resultado zero. E, portanto, provamos assim que f é idêntica a g. Identidades no ciclo trigonométrico. Ao procurar resolver problemas de redução ao primeiro quadrante, tema das nossas aulas iniciais sobre trigonometria, estabelecemos igualdades notáveis, mostrando, por exemplo, que se x está entre π sobre 2 e π, então o seno de x é igual ao seno de π menos x. E o cosseno de x é igual a menos o cosseno de π menos x. Vamos agora estender essas igualdades para todo x real. Aqui, nós temos um arco que está no segundo quadrante, que vai de π sobre 2 até π. A transformação do segundo para o primeiro quadrante segue esse modelo que eu expus aqui. Nós já vimos isso, como eu disse, nas primeiras aulas acerca desse tema. Bom, nós já vimos isso aqui, mas vamos rever esse teorema muito importante. Para todo x real, valem as seguintes igualdades. Aqui nós temos a redução do segundo quadrante ao primeiro. Aqui nós temos a redução do terceiro quadrante ao primeiro. Aqui nós temos a redução do quarto quadrante ao primeiro. E aqui nós temos a redução do intervalo π sobre 4 a π sobre 2 ao intervalo de 0 a π sobre 4. Como eu disse, já vimos isso exaustivamente nas nossas aulas introdutórias de trigonometria. Bom, para finalizar o nosso estudo das funções trigonométricas, vamos falar das funções pares e das funções ímpares. Lembrando que não são novas funções, e sim características das funções que já estudamos.
Muito importante esses conceitos no estudo do cálculo. Aqueles que vão se enveredar pelo estudo do cálculo, é muito importante saber aqui esses conceitos. Vamos começar pela definição da função par. Uma função é par se e somente se f de x for igual a f de menos x, para qualquer x que pertença a A. O que isso significa? Se eu der valores simétricos à variável, a gente obtém o mesmo valor para a função. Ou seja, se eu colocar no lugar de x ou 2 ou menos 2, eu obtenho o mesmo valor. Se eu colocar no lugar de x menos 3 ou 3, eu também obtenho o mesmo valor. Daí decorre que o gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. A gente tem aqui o eixo y, tá vendo? O eixo y. A gente vê que de um dos lados desse eixo, nós temos aqui parte do gráfico, e é como se o gráfico fosse refletido pelo eixo y do outro lado. Exatamente o que ocorre na função módulo de x e na função x². Observe que se eu colocar aqui no lugar de x tanto 2 quanto o menos 2, eu obtenho o mesmo valor para a função. Se eu colocar aqui o menos 3 ou o 3, eu vou obter o valor 9 para a função. É por isso que essa função é chamada de função par. Isso caracteriza uma função par. No caso da função ímpar, dando valores simétricos à variável, a gente obtém valores simétricos para a função. Então, f de menos x será igual a menos f de x para qualquer x que pertença a A. Daí decorre que o gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem do sistema cartesiano. É como se eu tivesse aqui, um espelho passando aqui pela origem. A parte que está aqui no primeiro quadrante é como se fosse refletida para o terceiro quadrante. O mesmo acontece no outro caso aqui, como se eu tivesse um espelho aqui passando pela origem. Isso acontece com a função 2x e com a função x². Observe que no caso da função x², por exemplo, se eu der aqui o valor para x igual a 2, eu terei f de menos 2 igual a menos f de 2. Vamos ver, se eu colocar aqui o menos 2 é igual a menos 8. Se eu colocar aqui o 2, eu tenho menos f de 2 igual a menos 8. Essa é a característica da função ímpar. Na nossa próxima videoaula, faremos o complemento do estudo das funções circulares, falando das equações e das inequações trigonométricas. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.